Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos finalmente viajar para outro mundo por querer, com a primeira fase de Yu Yu Hakusho. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua. Estou só, já nem sei dizer. Eu sou o Raul e conheci esse mundo por querer sim, e não me arrependo. Aqui é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, seu filhote cruz credo. Exatamente, né, velho? Aqui é o Carlos e, irmão, eu vou admitir, daqueles meus crushes de adolescente e infância, a Botan era um. Olha aí, a Botan era um crush de muitas crianças aí da Rede Manchete, pô. Tá maluco. E eu vou botar uma polêmica já logo na abertura, tá? Você vai botar alguma coisa na Botan, como é que é o negócio aí? Calma. Calma, eu vou botar uma polêmica logo na abertura, que é o seguinte: era pro Vulpix gravar com a gente esse episódio, mas por que ele não gravou? Porque ele não gosta de Yu Hakusho. E por que ele não gosta de Yu Hakusho? Porque como ele mora no Japão, ele não teve acesso àquela dublagem maravilhosa. Ele só viu aquela versão cansada em japonês. Aí é Lembrando que tem coisas na parte japonesa que foram censuradas vindo pro Brasil, tá? A gente tem que lembrar esse detalhe. Então, assim, se você conseguir, eu vou dar uma dica pra uma galera. Existe uma versão muito doida que pega as imagens japonesas e bota a dublagem no Brasil, tá? É difícil de achar, mas se tu achar, é a melhor forma de ver o Hakusho. Já adianto já, tá? Fica a dica pra encontrar o ouro perdido, né? O ouro perdido, isso aí mesmo. É fácil de achar, não? Indico você a ver a primeira que você achar? Sim. Pô, com certeza, né? Que, irmão? E pra encontrar esse ouro perdido, após os e-mails. Arigatou gozaimasu. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Yu Yu Hakusho, gênero ação e sobrenatural. O primeiro arco tem 25 episódios, cara. É um arco com 3 sub-arcos dentro, praticamente, e tem 25 episódios. Quando o Raul falou disso daí, eu falei, não é possível, que é só 25. Não, ninguém acreditou, acho que o Carlos não acreditou também. Não, eu sabia. Assim, só pra deixar bem claro, a gente tem uma pauta escrita de Yu Hakusho no Cartoon há 20 anos, a gente nunca gravou. Então eu sabia. Mas é inacreditável, cara. Cara, é absurdo pensar que eles passaram pelo arco que ele morre, Isso. pelo arco dos Ladrões das Trevas, né? Isso. Que é o arco do Riei, do Kurama e do Genki. Isso. Aí depois tem o arco dos demônios lá do outro mundo, né? Que era o... Como é? O Reino Sagrado, alguma coisa assim. Tem o arco do torneio da Genkai antes, aí tem esse arco que tu falou aí, né? Do Suzaku. Que é o arco da prisão lá do Suzaku, isso aí mesmo. Você vê, o torneio da Genkai, o arco do Suzaku, depois o arco da Yukina. Isso. E aí acaba. Tudo isso em 25 episódios, meu amigo. Não dá pra acreditar, velho. Você falou 3 sub-arco? Não, são 4. 4, é. E assim, pra mim é mais impressionante o Togashi ter escrito isso em 5 volumes e meio. Incrível, mas... Então é assustador, cara. É muito conteúdo, velho. É muita coisa. É tão assustador que esses 25 episódios adaptam 5 volumes e meio, que é praticamente um terço do mangá inteiro, porque o mangá tem 19 volumes. Não precisamos dizer aonde que é a barriga, né? É. Mas é um processo de escrita bem do Togashi mesmo, que se a gente for lembrar o início de... Posteriormente, o início de Hunter x Hunter é muito assim também. É muito rápido as coisas. É que esse começo é o que ele queria escrever ainda. É porque, na real, assim, tanto em Hunter quanto aqui, né, ele escreve muito rápido, só que os dois, eles têm gap de um arco muito grande, né, velho? Em Hunter, metade do mangá de Hunter é a Quimera Ants, né, velho? Literalmente metade do mangá. Hoje em dia mais não, né? Mas na época que saiu, era metade do mangá. No mangá, são arcos até que curtos, né? O Torneio das Trevas ele vai ganhar um espacinho, porque é um torneio, né? O Sensui vai ter um espacinho, mas, tipo assim, não é algo tão grande, assim. A gente tem essa sensação vendo no anime, né? Claro que a gente vai falar desses arcos no futuro, né? Porque a gente vai até o final do arco da Yukina hoje. Mas, cara, é assustador pensar que esses 4 sub-arcos são muito dinâmicos, cara. Você pega, tipo, 4 arcos que são legais, eles explicam tudo. Sim.
Eles apresentam o universo inteiro de Yu Hakusho. Em 25 episódios, não tem uma barriga, não tem uma falha ali, cara. Antes de ver tudo, a gente rever aqui, a gente ficava, Raul, meu mano, você falou aquele dia, eu falei, não, você tá me zoando. Não, e acontece tal coisa, eu falei, não, mas acontece coisa pra velho. Eu acho que nem no Hunter x Hunter depois, ele joga tanta coisa assim de uma vez, cara. O Yu Hakusho é muito, é uma em cima da outra, blá, 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 e não é corrido, e não tem barriga, cara, é na medida certinha, cara, é impressionante. É porque esse arco de 25 episódios, se a gente for traçar um paralelo, ele lembra muito o que foi o East Blue em One Piece, né? No mangá. No mangá. Que são vários projetos pequenos de sub-arcos ali que formam um arco grandão, né? Que a gente chama esse de arco de detetive espiritual, né? Que é essa construção. Que apresenta o universo, né? Em Hunter, na verdade, a gente já é introduzido num arco gigante, né? Que é o Exame Hunter. Então, o primeiro capítulo de Hunter, na verdade é diferente, né? Se você for ver o anime antigo de Hunter, a gente tem podcast, tá, galera? Mas só pra lembrar, se você for ver um anime antigo de Hunter ou você for ver o mangá, o primeiro episódio é diferente. O primeiro capítulo, o primeiro episódio. Que é uma introdução, a partir do segundo ele já te joga dentro do Exame Hunter. No anime de 2011 já é full-time Exame Hunter, né? Porque já começa direto no Exame Hunter. Isso. Então são processos narrativos diferentes. Mas mesmo assim, cara, é absurdo. É bem absurdo o que o Togashi faz aqui. Eu não quero me estender muito não, mas só pra deixar bem claro. Eu li o mangá, eu não revi o anime. O primeiro capítulo de mangá de Yu Hakusho nunca sairia na Jump depois dos anos 2000. Nunca. Não, aí é cria do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Tanto que o anime, ele estreou no dia 10 de outubro de 92 e ele foi até 7 de janeiro de 95, né? Isso é a obra completa. E, cara, a gente falou bastante do Togashi, mas voltando pra falar do anime, pode dizer que foi uma grande dupla que trabalhou muito bem, né? Porque o anime, ele foi feito pelo estúdio Pierrot, né? Que é o estúdio de Naruto, Bleach, Black Clover, Tokyo Ghoul, GTO, Beelzebub. E teve na direção ele, cara, o homem, o mito, a besta enjaulada com fúria, Noriyuki Abe. Que é diretor só de GTO, Bleach, Arslan Senki e mais recentemente também dirigiu Boruto. Ele que é o diretor de Yu Hakusho, cara, e foi um grande trabalho ali, que ele pegou a obra original e adaptou muito bem em 25 episódios, cara. Cara, inclusive, se a gente for pegar a sequência dele de adaptação, eu posso estar enganado, tá? Ele pode ter trabalhado alguma coisa assim, mas de mangá maior é exatamente essa. Yu Hakusho, GTO e Bleach. É sequência, tá? De trabalho. Só isso, né? O que ele fez? Não fez nada muito relevante, não. Yu. Eu só vou confirmar esse entre GTO e Bleach, que GTO e Yu Hakusho eu tenho quase certeza. Yu Hakusho que não tem influência nenhuma nos animes até hoje. Tanto que tem um mangá aqui de um outro cara aí que você pode traduzir como alvejante, que copiou um arco inteiro do Yu Yu. Olha aí. GTO também, que é um mangá sem barra anime, que não tem relevância nenhuma no mercado, né? E Bleach. E Bleach também, que não fez parte dos 3 grandes da Jump, né? Formou o Big Three aí da Jump. Nossa, ele dirigiu Hikaru no Go, tá? Só pra falar também, tá? Dirigiu. O cara não fez muita coisa, não. Por isso que eu falei, cara. Ela é uma besta enjalada com fúria, cara. Ele tá com a Champions no bolso. Aí, ó, só pra falar. É isso mesmo, é Yu Hakusho, Flame of Heka, a direção é dele. Olha aí. Eu nunca soube. É Heka ou é Rika? Eu não sei. Eu sempre falei Rika. É Heka. Eu acho que falado em japonês é Heka. A sequência é Yu Hakusho, Flame of Heka. Ele fez o piloto de Hunter x Hunter. Aí depois ele dirige GTO. Aí Hiraku no Go e Bleach. Pô, irmão, esquece. Esquece. Cara, é monstro demais, velho. O Reka é com R ou com H? Aqui no IMDB tá com R. Então é Ereka. É o Ré-H. Ah, é Ereka. Eu vi o anime e eles falam Reka no anime. É isso mesmo. Usando todo o meu japonês aqui, você viu? Vai mexer, filho. Qual dublagem de Audio News? Cara, talvez uma das dublagens mais icônicas da história dos animes no Brasil. Se for destacar, tem 3. Essa é uma das 3. Ah, não. Acho que de anime é a maior. Acho que é a mais celebrada, é a mais... Não, sim. Eu tô falando que tem um top 3, ela tá no top 3. Só que em primeiro. Sim. Fale aí a top 3, então, nosso Ansem, por favor. É Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e Street Fighter Victory. Vou falar pra você que, pra mim, hoje, a dublagem de One Piece é melhor que a de Street Fighter Victory. Assim, com todo respeito. Vou lançar uma polêmica aqui. Pra mim, a dublagem de Dragon Ball é melhor que a de Cavaleiros. Só pra deixar bem claro. Não sei, hein. Cara, é porque eu comparo com o original e, assim, é uma surra. Dublagem em japonês de Cavaleiros eu ainda acho bem assistível. Agora, Dragon Ball me incomoda.
incomoda, em certo sentido. E Dragon Ball já em BR é absurdo, mano. Polêmicas. Eu já tenho que, tipo, o do Dragon Ball, tipo, é boa, beleza. Mas a do Cavaleiros é que, tipo, tá tão. Eu achei. Aí talvez seja a minha experiência. Eu tô tão fica que, tipo, quando os caras falam dublado ou falam em japonês, tipo, sabe, parece que eu não sinto a diferença, assim, sabe? Sim. Que eles dão a mesma, sei lá, não sei dizer. É boa mesmo com os erros de adaptação, né? Sim, isso que é interessante. Isso. Pô, uma outra dublagem que eu gosto muito é de Gundam Wing, cara. Também é boa. Foi dublagem fantástica. Então, a dublagem da Audio News foram 2 dublagens, né? Uma feita em 97, direção de Marco Ribeiro, Ricardo Ribeiro e Duda Ribeiro. E a segunda versão, Marco Ribeiro e José Santana. Segunda versão é de 2003. Fonte o mangá, né? O Weekly Shonen Jump. Shueisha ali foi o pai ali da Jump durante muito tempo, né? Botou no peito ali a Jump durante muito tempo. No Brasil já foi publicado em 2 versões pela editora JBC. A versão meio tanco e a versão tanco. Inclusive, agradecendo aí a JBC que mandou pra gente aí os 6 primeiros volumes de presente aí pra gente poder comparar. Olha que bacana. Obrigado, JBC! Como a gente disse anteriormente, a obra tem 19 volumes, sendo que 5 volumes e meio são adaptação desses arcos que a gente vai falar aqui, desses 25 episódios. O autor é ele, o homem, né? Sem coluna. Quem? Talvez um dos maiores autores de mangá de todos os tempos da Jump. Quem, Ansem? Yoshihiro Togashi. Autor só de Hunter x Hunter, Level E. Ele foi um dos poucos mangakás que depois de fazer uma obra de sucesso, emplacou outras obras de sucesso. Desde os anos 90, podemos dizer isso mesmo, né, cara? Desde a metade dos anos 90, são pouquíssimos, né? Porque muitos dos mangakás que ficaram famosos, teve mangás cancelados depois, né? Se a gente for parar pra pensar... o autor de Naruto, Samurai X, mesma coisa. Não, o Samurai X até que... entre aspas, né? Vamos cancelar o Atsuki um pouquinho mais, né? Mas é Busou Rank e Samurai X, né? Então ele conseguiu duas obras de extensão, né? É muito pouco, né, velho? Acho que de Assassination Classroom, né? Que ele fez 2 obras também. De muito sucesso. Então, é muito pouco, gente. É muito, muito pouco, lembrando de que... É um grupo seleto. Com certeza. Talvez ele seja o único, inclusive, que tem 2 obras que foram top 1 da Jump. O Toriyama não tem, não, pô? Ele e o Toriyama, né? Ele e o Toriyama. É isso que eu falava, pô. Você tá esquecendo o principal, que é o Toriyama, pô. O Dr. Slump, né? O Dr. Slump. Dr. Slump. Dr. Slump e depois Dragon Ball. Verdade. É um dos poucos. Ele tá ali pau a pau, filho. Os caras é monstro demais, os 2. Depois pergunta por que o pessoal falava tanto do Toriyama, ele só fazia mangá de porradinha. Olha aí. Não, é que a galera não leu os outros, né? Não leu Sandman, não leu essas coisas assim. Não leu nada. Ali até os anos 90, até tinha uns autores que emplacavam essas 2 obras, né? O autor lá de Rokudenashi Blues tinha obra extensa na Jump, né? Ele fez Rokudenashi Blues e fez Rookies. Até tinha, mas depois é mais complexo mesmo, né? Sim. Até porque eu vou dar aqui minha opinião. Eu acho que esses caras, eles farmam muito dinheiro na Jump, sofrem muito, se estressam lá e depois vazam e vão fazer mangá mensal pra ter vida. Mas é lógico. Não quer saber mais de fazer. Deve ser estressante pra caramba, né, cara? Deve, mano. Acho que são poucos que topam voltar, assim, pra fazer esses processos. Verdade. É um processo muito corrido. E aí, Ansem, conta pra gente o que se passa em Yu Yu Hakusho? Yu Yu Hakusho corre da cidade grande, que é o que passa na história. Não, mentira. Nós acompanhamos a história de Yusuke Urameshi, um jovem delinquente, rude, violento, impaciente, o narrador falando. Porque fica aquele por exemplo. Que só dá dor de cabeça pra mãe dele, né? Porque só apronta, não quer estudar, fica arrumando, sai na porrada com todo mundo que vê pela frente. Os professor odeia eles todos, né? Principalmente aquele professor específico. Os professores, eu não lembro agora, era o professor ou era o diretor? Né? O diretor da escola. Tem um professor e um diretor, né? Os dois, né? Tem o professor que tinha a cara de rato e o diretor da escola também não gostava dele. Isso. E a única pessoa que parece que ele se importa é com a mãe, que ele vive brigando, mas ele se importa com a mãe, e com a amiga dele, a Keiko, né? O resto ele cagueando. Amiga, né? Amiga, muito entre aspas, né? Que ele gosta de ficar palpando. Ali é casal desde os 10, né, velho? E ele tá numa dessa daí, entre dar porrada na galera e aprontar. Ele tá andando ali na rua e vê uma criancinha brincando com a bolinha, ele passa, faz uma careta dançando com a criança ali, né, com aqueles palitinhos na boca e no nariz, né, e aí ele continua andando e aí a criança joga a bola, acaba jogando a bola no meio da rua e corre pra ir buscar a bola, e nessa tá vindo o clássico, talvez começou aí esse maldito caminhão, tá ligado? O
O caminhão do Isekai. Olha aí. No anime é caminhão? Não, é um carro. É um carro? É um carro. No mangá é um carro também. É um cara super rico lá, andando com a mina no carro e tal. É isso. Uhum. É que o cara diversificou, né? Ele falou, não, carro é perigo. Provavelmente é em São Paulo, isso acontece razoavelmente. No Rio também, viu? Pô, não tem tanto milionário fazendo merda assim no Rio não, velho. O nego foge daqui. Olha aí. O nego tá na praia, porra, nesse momento, não tá dirigindo. Existe uma diferença em São Paulo e Rio, rapidinho, off-top. O milionário do Rio de Janeiro mora de frente pra praia, então ele anda, entendeu? Ele não pega carro. O milionário de São Paulo pega carro, essa é a diferença. Mas não corre porque não tem trânsito. O que? No Rio? Não, ele corre de madrugada e atropela a pessoa e vai embora. É isso. Aconteceu recentemente de novo, né? Mas não é história de Yu Hakusho, não é um cara... Na verdade tem, mas não é relevante ao fato. O fato é que o Yusuke vê o carro indo com tudo que vai pegar na criancinha, ele se joga na frente, empurra a criancinha pra um local seguro e acaba tomando a cacetada do carro e falece. Só que a gente descobre que a criancinha ia milagrosamente sair intacta desse acidente. Ilesa. Nem um arranhão, nem nada. Não aconteceu nada com a criança. É um milagre. O pessoal fala, meu Deus, é um milagre. Kami-sama nos ajudou. Esse tipo de coisa. Aí você escuta, Konosuba. Konosuba é maravilhoso. Ele morre, né, de infarto de se mijando. Mas no Yu Hakusho, como o Yusuke sempre foi um delinquente, um marginal e irremediável, ninguém esperava que ele ia ter uma atitude dessa. Nem Deus esperava isso. E aí não tem um lugar pra ele no céu, porque é uma atitude heróica, né? Se sacrificar, salvar uma criança inocente. Então não tem lugar pra ele no céu, não tá preparado um lugar pra ele no céu. E como é uma atitude heróica, ele não pode ir pro inferno. Então ele não tem lugar no inferno e nem lugar no céu. E ele vira uma alma penada. Só que aí a gente conhece a Botan, a guia do mundo espiritual, olha só. Uma Shinigami. Vamos falar o nome certo? Ela é uma Shinigami, entendeu? Eu prefiro a da dublagem. Cara. Até porque nós sabemos que Shinigami tem em Bleach só, então... Exato, não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Só Bleach. Com uma espada, só em Bleach. Com a espada só em Bleach, porque no Yu Hakusho ela tem um remo. E um taco de beisebol. Verdade, mano. A skin de jogador de beisebol é muito boa. E aí faz um acordo com esses seres sobrenaturais de que ele vai ter uma segunda chance na Terra, desde que ele faça trabalhos como um detetive sobrenatural, olha só. E aí que começa as aventuras de Yusuke nesse mundo espiritual, tentando voltar pro mundo, e é a história que a gente vai ver agora aqui com vocês. E é engraçado porque esse primeiro arcozinho aí dele morrer e renascer, e ele tem que proteger o ovo, né? Isso, do Pio. Ele tem o teste do ovo, que tem um ovo que pode nascer um anjo ou um demônio, né? Se nascer um anjo vai proteger ele de tudo, e se nascer um demônio vai engolir ele e ele morre de vez, é isso. Isso. E é com a energia do coração dele que vai ser ali, o ovo vai evoluir. Só que nesse meio tempo ali, ele tá morto, né? Inclusive ia ser cremado, ele tá naquele momento ali de luto, né? Eles estão ali rezando ali com o corpo dele e tal. A mãe dele tá bêbada, começa a jogar um monte de lixo em cima dele. O corpo dele morto. Uhum. Aí vai a Keiko lá cuidar. E por causa desse lixo, por causa de um cara lá, maluco, que tava botando fogo nas coisas, a casa dele pega então um incêndio, né? Sim. Mas antes disso é legal que, tipo, ele fala com a Botan, né? O pessoal, tô nem aí, eu vou virar uma penada mesmo, não sei o quê, ninguém se importa comigo. Aí a Botan faz o esquema do fantasma do Natal passado e do Natal presente, que leva pra ele ver as coisas da vida dele. Aí ele vê que a Keiko tá arrasada a mãe, tipo, tá catatônica quase, né? O professor da escola lá também, que gostava dele. Tipo, ficar triste, todo mundo. O Kuwabara, que é o arquirrival dele, vai lá chorando. Não, você me deve uma revanche, eu não consegui vencer você tem que estar vivo. Que o pessoal faz 1 milhão de memes hoje em dia com essa cena do Kuwabara. Aí ele fala, o pessoal realmente tem pessoas que gostam de mim, eu não posso, eu tenho que... Aí, acho que é no final desse episódio que ele pega e fala com a Botan, assim, apareceu a cara dele, assim, só a boca dele e a Botan, né? Aí ele fala, eu quero voltar. Que ele tava decidindo ainda se ele ia voltar ou não, né? E aí ele fala que quer voltar. É uma cena exatamente do mangá. É a mesma cena. O mangá tem a mesma cena, assim, corta de trás, de costas e o Yusuke, né? Falando com a Botan. A gente não vê o rosto dele. A gente não vê. Tudo isso que vocês descreveram, por isso que eu comentei. Nunca vai sair mais um primeiro capítulo igual de Yu Hakusho na Jump. Tudo isso é o primeiro capítulo de Yu Hakusho na Jump.
Que é muita coisa, cara. Sabe? Tipo assim. É aquele primeiro capítulo de 50 e poucas páginas, né? Então, mas se você for parar pra pensar, hoje em dia, o primeiro capítulo de um shonen de porrada, que vai sair na Jump, ele já tem que apresentar o mundo, ele já tem que apresentar uma porrada de coisa, já tem que ter a primeira batalha, já tem que ter isso, já tem que ter aquilo. O primeiro episódio de Yu Hakusho é drama. É um full drama com o personagem sendo apresentado e morrendo. Nunca mais vai ter um capítulo desse na Jump assim, sabe? E você apresentando vários personagens em volta, introduzindo todas as características já dos personagens, entendeu? Você já introduz quem é o Quabra, já apresenta o relacionamento dele com a Keiko. E tem coisa que é cortada no mangá, cara, tipo, pro anime. Por exemplo, eles mostram um passado, isso já no segundo capítulo, eles mostram que a Keiko e o Yusuke já são assim desde criança. Tem uma cena de eles criança que o Yusuke foi lá e levantou a saia da Keiko com 9 anos de idade. E aí ela derrubou ele no mar e ele passa mal. E aí tentando um rolê desse, a Keiko se importar muito com o Yusuke, e o Yusuke se importar com a Keiko, o jeito da mãe dele tratar. E a coisa que eu achei mais bizarra que eu percebi foi a mãe do Yusuke teve ele com 15 anos. É isso que é colocado no mangá. Isso foi a bagulho. É dito várias vezes durante a obra lá que a mãe do Yusuke é muito nova, né? No anime não chega a da idade, também é cortada essa parte da idade. Da história da Keiko aí, da criança, mas deixa muito claro, né? Toda a convivência ali, tudo que é mostrado nesses 5 primeiros episódios ali, que é o momento até o Yusuke receber um beijo da Keiko e ressuscitar, mostra muito sobre como o Yusuke é visto no bairro dele, como tem pessoas que realmente se importam com ele, e como ele nunca percebeu o carinho que ele recebia dessas pessoas. As pessoas que meio que ele ajudava, assim, né, de certa forma, tipo, gostava dele, né, e tipo, ficava puto por causa da má fama dele e tal, né. E é bem legal a gente ver, porque aqui vou fazer 2 paralelos, é o que o mangá traz e o que o anime traz, tá? Primeiramente, se você acha que o Togashi desenha mal, você nunca leu Yu Hakusho. É bem absurdo o Togashi desenhando Yu Hakusho. Ele abusa de diversos processos. No início aqui agora ele desenha cartoon pra caceta. Ele desenha como se... vários momentos ele desenha quase como se fosse uma charge, sabe? Desenha pra caramba. A quadrinização dele é perfeita. E o anime, cara, quando a direção do nosso querido Nobuyuki ele tem que carregar, ele consegue fazer o que o anime tem que fazer, que é dar muito mais peso pras narrativas do que o mangá consegue fazer. O enterro do Yusuke no anime, no mangá é maneiro. No anime é absurdo. Ele dá muito mais profundidade, construção narrativa e tal, a trilha sonora ajuda, assim, isso se desenvolve pro resto, sabe, do anime. A gente tem uma construção de momentos, principalmente esses momentos de drama, de tensão, assim, que o anime consegue trazer mais peso, em certo sentido, do que o mangá pra várias coisas, por mais que o mangá seja muito mais dinâmico em resolver várias coisas que o anime. E aqui já, a gente vê algo que a gente vê em Hunter x Hunter quando termina esse primeiro arco, a gente vai pro segundo, que a gente já vê em Hunter x Hunter que começou ali, que é o Togashi pegar, apresentar elementos muito maneiros, você fala, cara, isso aqui é muito legal, e depois fazer outra coisa e nunca mais usar, sabe? Que aí a gente começa o arco ali do Arco dos Ladrões das Trevas, né? Que é o arco do Kurama, do Riei, e é engraçado que ali eles começam a apresentar ali os instrumentos do detetive sobrenatural, né? Ele tem ali o anel lá, que ajuda ele a fazer o Leigan no começo, tem a lente mágica, tem a bússola para ele achar lá os demônios da cidade, né? Os artefatos. Tem bastante coisa maneira que, assim, isso tudo, depois da Genkai, tudo isso é descartado, cara. As relíquias, né? Do mundo sobrenatural, que é a espada, o espelho e a bolinha lá. Ele quebrou, né? Ele quebrou os 3. Não, sim, não tô falando no caso desses itens, eu tô falando que, tipo, são itens e pá, fala, pô, então tem várias relíquias, né? Não, mas ninguém liga. Tem essas daí, a gente não fala mais nisso. No mangá, lá no final, nos últimos volumes, ele recupera essas ideias das relíquias, né? Com Kurama, tem uns outros, mas, cara, tipo assim, tem isso nem tá adaptado no anime, se eu não me engano. Não. As pessoas que não sabem, quase o último volume inteiro de Yu Hakusho não foi adaptado no anime. Só o capítulo final. Sabe, que é o fechamento das coisas. Então, ele recupera essas coisas só lá no finalzinho só, mas é bem isso mesmo. Até porque, né, velho, o mangá muda, né, velho? Vira shonen de porrada total, né, velho? Se a gente for para pensar, e o Hakusho tem uns, sei lá, uns 5 torneios em 19 volumes de mangá, muito torneio. Não, depois que eles viram que o torneio tava dando muito certo pra Yu Hakusho, virou isso, mas o legal é que
você pega esse começo aí, é outro rolê, sabe? É o Battle Shonen clássico, né? O cara vai lá, ele pesquisa, ele vai aprendendo. Pô, a luta contra o Goku é muito maneira, né, cara? Ele não tem poder ainda. O Goku é muito mais forte que ele. Aí o que ele faz? Ele pega um tronco de madeira, quando o Goku abre a boca, bota na boca dele e joga o Leigan. Ele fala, se por fora eu não posso te matar, eu quero ver se você aguenta por dentro. Ele vai lá e joga na boca dele o Leigan, né? E explode ele. É muito legal, cara. E aquele negócio, né? Ele e a Botan funcionam muito bem juntos, né? Como parceiros ali de detetive sobrenatural, sabe? É que nem aqueles filmes de ação mesmo dos anos 80, sabe? Tom de comédia e tom de ação, sabe? Sim. Você tem essa sensação de aventura, né? Sim. Tanto que a Botan é um personagem muito frequente de ação até o final do arco do Suzaku. Na verdade, até a Yukina, até o que a gente vai finalizar aqui, né? A Botan participa muito. Tanto que, por exemplo, no final do arco do Suzaku, tem todo o rolê de a Botan ter que salvar a Keiko, porque os caras estão sendo controlados, né? Então, a Botan é um personagem muito participativo de ação, de resolver problema, de ser a dupla do Yusuke mesmo, de ajudar as coisas. Mesmo depois que tu tem a introdução de Riei, Kurama, o Quabra vindo como o grande parceiro, assim, de porradaria do Yusuke, né? Mas mesmo assim, a Botan ainda é muito participativa. Depois do Torneio das Trevas, que ela vai ser um pouco mais escanteada ali no torneio da briguinha. No torneio, a participação dela de forma relevante pra história cai vertiginosamente. Ela vira meio que... Sabe o anime de esporte que tem a gerente que cuida da equipe? Ela meio que vira a gerente, né? É, porque fica ela, a irmã... A irmã do Quabra. E a mãe do Yusuke, né? É, fica as quatro juntas lá, elas viram tipo comentaristas, basicamente. Elas não fazem muita coisa ali. Né? Com o Koema e o monstrinho lá também, azul. Não, mas o Koema ainda tem... Ele age ainda bastante ali no torneio. Ele age, né, mano? Esse arco é muito rápido, né? E, cara, eu acho bacana como o Kurama te ganha logo de princípio. Porque ele é um personagem muito complexo e muito simples ao mesmo tempo, cara. Ele é um demônio, né? Que renasceu no corpo de uma criança. A Raposa das Trevas, né? O demônio raposa. Ele é o Raposa de 9 causas. É, ele é Kyuubi, né? E aí ele renasce da criança no Suishimi Namino. Isso. Que tava pra nascer, e aí ele acaba tendo carinho, né, materno, ele recebe o carinho de uma família humana, e ele acaba se apaixonando por esse carinho e tal, e ele quer cuidar da mãe dele que tá doente, né. Exato, que deu todo esse carinho pra ele. Ele quer retribuir, né, salvando ela. Eu só acho muito engraçado, porque nessa luta aí, dessa fase do Kurama, o Yusuke e o Kurama, eles meio que dividem a alma deles pra nenhum dos dois morrer, né? Porque o Kurama ia trocar a alma dele pela alma da mãe, né? Pela vida da mãe. Isso. E aí é legal que, tipo, pra falar que não teve problema, como o Yusuke dividiu com o Kurama, aparece um espelho com a voz de narrador falando que não tem... já que vocês se uniram aí, eu vou abrir uma exceção, não vou roubar nada de vocês, não. Caramba, bicho, do nada. Pegou parte da energia só. É. Muitos anos depois, a Marvel chupou isso aí, né? Lá com o Guardiões. Que eles põem a mão na joia lá, ia morrer, aí todo mundo dá a mãozinha lá e não morre. Pega um pouquinho de energia de cada um e eles ficam vivos. É o Chaves com o negócio da eletricidade. Exatamente. O choque lá da TV. Depois o primeiro vilão ali que assusta realmente, né? Que você fala, pô, isso aqui realmente pode matar o Yusuke. A história pode acabar aqui, que é o Riei, né? Uhum. É bem legal, né, velho? Que ele introduz o Riei e o Kurama ali, né? E depois a gente vai entender quem são Riei e Kurama, né, velho? Porque quando é construído os personagens ali, a gente já entende que os dois são muito fortes, as construções, mas a gente não entende. E os dois são um absurdo, né, velho? Eles já eram hiper reconhecidos no Mekai. E tanto que quando a gente vai lá pro final, né? No Torneio das Trevas no final, né? No Torneio do Mekai, conta um pouco da história dos dois, assim, né? E como tu falou, o Kurama era um yokai já absurdamente reconhecido. E o Riei era um dos grandes assassinos do Mekai, né, velho? Então, tipo, quando a gente faz essa regressão pra trás, né? A gente fala, o Yusuke, o primeiro trabalho dele foi ser mandado pra resolver BO com dois yokai absurdos de poderosos. No mangá, essa história do passado deles é contado no meio ali de uma das lutas. Na luta daquele cara que, eu acho que é Ishigaki. Pra salvar o mestre do dojo dos caras lá, ele faz esse grupo lutar o Torneio das Trevas, né? Aí tá o Yusuke, a Genkai e o Quabra lutando, e o Riei e o Kurama não tá. Aí nesse meio aí tem um flashback dos dois no mangá, né? No anime, teve um filme com essa história. Quando o Kurama e o Riei se conheceram, né? Isso,
tal. Que eles lutam contra aquele bichão lá. E é legal que, tipo assim, o Kurama era conhecido por ser um demônio ladrão. E o Riei, ele ficou conhecido porque ele fez algo que tem que ser maluco pra fazer, né? Sentir a dor de 1000 facas na testa dele pra colocar o Jagan. O cirurgião das trevas. Eu não sei se eu tô ficando louco ou se eu inventei, agora eu não tô lembrando. Se eu inventei isso na minha cabeça, mas aí é falado assim, não, quando o Yusuke derrota o Glock, né, e pega a bola, não sei o quê. Aí fala assim, não, que, nossa, ele era forte pra caramba, não sei o quê. Aí fala, então, ele é o mais fraco dos 3. Ele é o mais fraco dos 3. Esses com o Yusuke quase morreu pra derrotar esse cara. Imagina os outros dois, antes da gente conhecer o Kurama e o Riei, né? Imagina os outros dois, mano. Não, e o da hora é o seguinte, que a gente tem medo do Riei, né? Sim. E mais uma vez, né, o Togashi fazendo um negócio que ele não vai usar nunca mais, né? Que é aquela versão do Riei com um monte de olho aberto, né? De olho. Com vários Jagans abertos, ele nunca mais usou aquilo. E aí o que acontece? O Yusuke consegue pegar ali, né, as armas de volta, todas. Ele quebra as armas, né? E o Koema toma 100 palmadas no bumbum porque as armas foram devolvidas quebradas, né? E aí começa o próximo arco, né? Que é o arco da Genkai. Mas antes de falar do arco da Genkai, é um negócio que é muito importante. A gente tira meio que o Kurama pra merda, que o Kurama é bonzinho, não sei o quê. Quando chega o outro arco lá, o Kurama tira o chicote lá, o Riei vira pros caras e fala assim: por que você tá falando do Kurama aí, irmão? Você sabe por que eu me aliei a ele? Porque eu tenho medo dele, cara. Eu não ganhei dele. Esse cara aqui né? Tá achando que é pouca merda? O cara é monstro, filho. E aí a gente vê o Kurama de fato lutando pra valer, né? Nesse início aí, principalmente, a gente não tem a noção, mas o Kurama é disparado o mais forte de todos ali, né, velho? Sim. É disparado mais forte de todos. É que ele não tem só técnica. Ele também é estrategista, né? Uhum. Sim, sim. Não, tanto que ele é o único que ele tanca quase um time inteiro no Torneio das Trevas, né? Tem esse detalhe. Ele tem um time que ele tanca quase todos eles na porrada, né, velho? E aí, nesse meio tempo, como ele já apresentou ali o Riei e o Kurama que eles vão usar depois, né? Togashi faz um novo arco, onde ele traz a dupla, né, de volta, Yusuke e Kuwabara, pra fazer o treinamento lá, pra ser discípulo da Genkai, né? Que é o arco do Lando. O melhor é como o Kuwabara é introduzido no negócio, né? Que ele só persegue o Yusuke, né, velho? Ele, vai brigar comigo, não? É muito bom. Ele fala que ele conhecia a Genkai, porque ele é famoso porque o Kuwabara, ele tem os negócios, como é que fala? Ele é sensitivo, né? A sensibilidade espiritual, né? Ele é sensitivo. Então ele sabia quem era a Genkai. Então ele falou, não, eu quero treinar com essa mulher. O Yusuke não sabia de nada, velho. O que é essa véia aí? Essa véia baixinha aí que vai treinar a gente? E é da hora porque já começa com uma cena muito maneira, porque tem no anime e no mangá que eles fazem referência a uma porrada de obra famosa, né? Ah, sim. Principalmente o Street Fighter, né? É, tem vários personagens de Street Fighter, né? É o Dhalsim, Zangief, o Ryu. O Ken, o Seiya e o Shiryu parados lá também. Mano, é muito personagem ali. É muito bom. Até porque, se a gente for ver, o início do arco desse da Genkai, assim, até onde que vai ter a luta realmente lá com o careca lá, né? O Lando. Que, cara, é show-off de ideia bizonha do Togashi, né, velho? Tipo, ele com a criatividade dele fazendo qualquer... E aí, tipo assim, é personagem generator. É um porrada de personagem genérico que ele vai tacando lá pra fazer as coisas, sabe? É muito divertido, velho. E outra, mas é legal, cara, porque a gente vê tudo isso aí em Hunter x Hunter de novo, né? Sim. Como ele usa a criatividade dele, né? Porque a gente pensa, que raio que vai ser esse treinamento aí, né? Não sei o quê. Cara... A primeira, eles têm que passar pela Floresta das Trevas lá, né? O Yusuke chega atrasado. Aí eu falei, não, é que eu fui tentar fazer linha reta, me ferrei. Aí a Genkai, peraí, você passou pelo morcego e tá vivo aqui? Pelo centro da floresta? Sim, bem lembrado. Você bateu nele? Bem lembrado. Não, e o que aconteceu? E ele deixou você passar? Você tá falando daquele morceguinho? Eu enfiei a porrada nele. E não sei o que ela. Aí ela deixou ele passar de nível porque ele enfiou a porrada no morcego. Você fez uma comparação e realmente, aí o Togashi, ele, vou reaproveitar essa ideia aqui que eu tive, que é muito boa. Não, 100%. Exame Hunter é igualzinho, cara. E eu tenho uma coisa pra falar. Foi nessa parte do Yu Hakusho, precisamente no episódio 12, que é da luta do Kuwabara com o Lando, que eu comecei a ver Yu Hakusho a primeira vez, que eu até então não tinha assistido. É legal falar isso, porque o primeiro anime que eu vi na minha vida foi o Yu Hakusho. Ah, foi? Eu lembro até hoje. E a luta do Suzaku com o Yusuke, na manchete. Essa luta é muito maneira, cara. Muito
Muito. Então, foi aí que eu vi o pessoal falando, não, tem um desenho japonês, porque na época, né, era desenho japonês, não era anime. Tem um desenho japonês lá, tá passando na... Qual canal passava na época? Era na Manchete também? Manchete. Foi o último anime a passar na Manchete. Ele chegou no final. Tá passando na Manchete, não sei o que, aí eu fui assistir. Aí foi justo esse episódio. Mano, eu fiquei... Você vê como é que o bagulho me marcou, porque eu fiquei impactado, velho. Porque coloco, aí tá lá o Coabra lá, e o Coabra encolhe, parece que tudo tá ficando gigante, mas ele encolhe. A Orlando pega ele e começa a quebrar ele inteiro. Eu falei, mano... Porque, mas o Cavaleiros não era violento também, mas é mais violento o Cavaleiros, o comecinho ali. E o comecinho do Cavaleiros eu mal lembrava, que é a parte da orelha, aquela sangueira toda que tinha. Eu mal lembro, porque depois vira poder absurdo dos personagens, né? Então fica menos gráfico. E no Hakusho, não, mano, o cara catando, quebrando o braço do Coabra e apertando. Mano, era moleque na época, né? Eu fiquei, que isso, velho? Eu fiquei chocado quando eu vi. O bagulho me marcou. Eu falei, eu preciso acompanhar esse desenho japonês. E eu vou falar pra você, cara, tem cenas ali que você vê toda a criatividade do Togashi, né? Tem a segunda fase, claro, que é dos brinquedos lá, que tem que usar o poder do espírito, né, pra funcionar, mas quando começa o torneio lá na sala escura, por exemplo, cara, a luta do Coabra, e principalmente a luta do Yusuke, é show-off de criatividade do Togashi, cara. Uhum. Por exemplo, Togashi já tinha falado antes que mostrou a Genkai falando, não, então, ele parece que consegue, ele tem poder pra criar coisas, né, e não sei o que. Aí ele vai lá, pega o pedaço da espada que quebrou e consegue fazer a Leiken. Uhum. O Yusuke brigando com a Genkai, não sei o que e tal. Já tem aquele negócio que a gente vê com a Genkai até no futuro, né? Desse jeito dos dois ali, de um ficar esculhambando o outro. A Genkai joga a bituca de cigarro no chão lá, querendo tacar nele. Tipo, a mãe tá querendo bater na criança sem querer bater, sabe? Uhum. Joga a bituca de cigarro, aí ele vai pra sala escura. Aí tá um cara que tem uma máscara. E o cara consegue enxergar o Yusuke por causa da máscara dele, só que o Yusuke não consegue enxergar o cara. De repente, o Yusuke que tava tomando um pau, começa a bater no cara. O cara, mas como é que você me achou e não sei o quê? Uhum. O Yusuke pegou a bituca do cigarro e botou na faixa dele. Uhum. Aí, tá vendo as coisas legais? No mangá é a Botan que dá a surra no Yusuke por causa que ele tá fumando, porque ela fala, não, pô, a Keiko mandou eu vir ficar de olho em você. É muito bom, cara. E eu acho muito legal isso, cara, que, tipo assim, esse relacionamento do Yusuke com a Keiko já é colocado muito do início, assim, e todo mundo trata como, tipo assim, é casal. Todo mundo na obra. É, eles são... Ah, mas todo mundo leva a sério, pô. É o próprio Coabra. O Coabra fará várias vezes. Não, é a mina do Yusuke ali, ó. Essa aqui não mexe, não. É, exato. Tanto que, tipo, termina assim, né, a obra, né? A obra termina com esse papo. Mas é muito bom essas pequenas diferençazinhas que tem do anime pro mangá, assim. É o que a gente falou da participação da Botan, né? A Botan tá nas lutas do exame lá, né, cara? Então, tem toda essa construção. Essa luta do cigarrinho é muito massa, mano. Porque tanto no anime quanto no mangá, os dois conseguem fazer eu não sei se o Noburuka seguiu mesmo os passos no modelo do Togashi, né? Mas ele consegue enquadrar de um jeito que a gente não consegue perceber, né? A construção disso. É claro que no mangá é mais fácil, mas no anime que ele bota a escuridão, ele não apresenta. E realmente os enquadramentos fogem da barriga do outro personagem, sabe? Aham. Então quando aparece, fica legal essa perspectiva. Tem uma cena que a gente vê uma cópia escarrada também depois. Eu acredito que seja uma espécie de homenagem, porque, cara, é muito parecida. Na luta do Yusuke com o Lando, não sei se vocês lembram, o Yusuke cai na água lá dos peixes. Aí todo mundo acha que o Yusuke morreu, ele sai por um outro buraco e bate no Lando, lembra? Lembro, é isso mesmo. Os buracos são conectados, não sei o quê. Uhum. É igualzinho a cena do Naruto versus o Neji. Guarda isso aí. A diferença é que no Naruto cava, né, o buraco, em certo sentido, né? Ele cava um buraco, enquanto que o Yusuke, ele tá nadando e ele descobre, né? Tem isso. Mas é igualzinho. Foi sem querer. Isso, é igualzinho. E é nessas cenas que a gente vê também que o Yusuke, ele é muito sortudo, né? Tinha um outro buraco, aí o Lando vai tentar fazer a mesma coisa, né? A mesma reza que ele fez no Coabra. Aí acontece que o Lando mesmo começa a ficar pequenininho, porque, tipo, tem uns visgos na orelha do Yusuke, e o Yusuke não ouviu a reza. Porque ele caiu na água. É, porque ele caiu na água, exatamente. E acontece muito nesses primeiros arcos, né, do Yusuke, só dá sorte, sabe? Ah, mas como é que você fez isso aí? Não sei, isso aconteceu só tava lá. A cena do espelho também, né?
A cena que ele quebra o espelho foi a mesma coisa. Como é que você sabia que se você desse um leigão no espelho ia bater nas costas do Riei? Ah, eu só tentei só, velho. Eu não sabia se ia dar certo, não. É a construção do personagem, né, velho? Porque, como a gente falou, o início da obra é muito essa perspectiva de detetive e muito pautada no que o Raul comentou de ser essa buddy cop americano, né? De resolver como é que faz as coisas. Então, o Yusuke, ele é muito o cara que ele faz as coisas e vê o que acontece, né? Então, tipo assim, isso já vira uma tendência do personagem, essa brincadeirinha e essa estrutura narrativa de tipo, ele deu sorte, aconteceu tal coisa, tem a ideia idiota que aconteceu de fato, né? Então isso constrói o que a ideia inicial que o Togashi queria apresentar desde o início, né? De construção de personagem, de formação como personagem do Yusuke, né? Essa perspectiva de detetive que resolve as coisas meio na porrada e meio na sorte, sabe? Faz total sentido. E combina com a personalidade dele, né? Ele fazer esse negócio meio que na cagada. 100%. Se acontecesse muito isso com o Riei ou com o Kurama, ia ficar tosco, porque não tem nada a ver com eles. Agora, o Yusuke e o Kuwabara, os dois fazer os bagulho na cagada sem querer, é muito bom, porque tá dentro do personagem, a gente aceita isso. Não, 100%. E é mais o Yusuke, porque o Kuwabara tem muita coisa que ele faz, principalmente nesse arco que a gente vai entrar agora, que é o arco dos 4 monstros sagrados, que ele usa a cabeça, cara. Quando ele espeta os 4 monstros lá, sabe? E ele prende no prédio. Uhum. Ele vai jogando poder na barriga do monstro lá que ele se alimenta de magia. Até o cara explodir porque o estômago dele não aguentou, do Byaku, né? Pô, o Kuwabara foi... Eu acho que foi a melhor luta do Kuwabara, inclusive no anime inteiro, assim, na obra inteira. Foi essa luta do Byaku versus o Kuwabara, cara. Contando o filme lá? Eu acho que não, é porque o filme é filler, né? É filler, né? Então sim. Que tá na obra original foi a melhor luta do Kuwabara. Melhor até que do que com o Togurinho. E são todas lutas maneiras, né, cara? Que é esse arco dos 4 monstros sagrados. São todas lutas muito maneiras. As 4 lutas são é meio que um mini arco de torneio. Uhum. E aí a gente tem lá o Genbu, que é o bicho das pedras. Acha o núcleo, né? A pedra núcleo lá e destrói. Isso. Aí depois tem a luta do Kuwabara com o Byaku, que é o tipo um gato que ele absorve energia, né? Exato. E aí eles vão até pra um lugar de lava lá e o Kuwabara dá um socão no Byaku, derruba ele quase cai. E aí começa aquela treta que vai até o final da obra, que é a briga do Kuwabara com o Riei. Porque o Kuwabara e o Yusuke, eles tinham meio que uma rixa no começo da obra. Depois que o Kuwabara conhece o Riei, essa rixa vira entre os dois, né? Os dois não se suportam, velho. E os dois ficam se provocando o anime inteiro desde ali. E tem o detalhe, né? Que o Kuwabara fica apaixonado pela Yukino. Que é a irmã do Riei, né? E aí ali também a gente descobre por que o Riei colocou o Jagan, né? Que era pra encontrar a Yukina, né? Que eles deixam meio que implícito isso num dos episódios, né? Alguém pergunta pro Riei, só aparece uma voz perguntando, mas por que você colocou o Jagan? Aí aparece uma cena dele colocando o Jagan e o flash, mais ou menos, dele colocando o Jagan. E aí aparece a Yukina logo na sequência. Ou seja, ele colocou pra encontrar a irmã. Não, no mangá é bem explícito, mano. Assim, a construção narrativa do Togashi é bem direto, assim, você consegue entender totalmente, né? Eu acho que no anime eles tentam fazer esse processo. É que eu lembro mais no mangá. Porque como eles vão voltar nisso depois, eu acho que eles deixaram mais implícito no anime. Sim. No mangá é na cara, assim, a construção. Mas a luta no mangá, cara, é muito bem quadrinizada. Todas as 4 lutas são muito bem quadrinizadas pelo Togashi, assim. E as ideias são muito bem feitas, assim, são muito bem estruturadas pra você fazer, sabe? E é bem legal como o Togashi, ele consegue encaixar os vilões para ter essas ideias. Assim, o poder do vilão encaixa com uma tirada, assim, do herói, sabe? Como ele vai conseguindo fazer de um pra outro, assim, como é que eles vão lutando. Eu acho que por incrível que pareça, eu acho que o mais sem graça, em certo sentido, nessa parte aí é o do Riei, sabe? Ele só corta o cara, né? Entende? O do Kurama, o do Kuwabara e depois o Suzaku, em certo sentido, como ele separa os caras, como ele separa os outros 3 e tem o Yusuke que tem que lutar diretamente com o Suzaku. Ali as coisas fazem mais sentido, assim, nessa construção. O do Riei que é uma sem graça. Mas quando você é moleque, ele arranca a cabeça do cara, assim, tu tá em frenesi, né, velho? Você quer ver isso, né? É que o Riei é o único que evolui depois, né? Porque ele vai evoluir lá no Torneio das Trevas, né? Até esse momento na obra, ele só tem a agilidade, né? Ele é um bom espadachim e ele tem agilidade. Tanto que eles ficam exaltando isso, né? Kurama pergunta, quantos golpes você deu? Ele, 16. Aí o Yusuke, caramba, eu só vi 8. Aí o Kurama, então você é muito forte, porque eu só vi um vulto. Com a Abra não vi foi nada. E aí a luta principal, né? Eu acho que o único que tava em desvantagem nessa aqui é o Yusuke versus o Suzaku. O Yusuke colocando o sapato na mão pra não tomar choque.
Mano, é o tipo de coisa que você não pensa, né, Até velho? porque o Suzaku disparadamente é o mais forte, né? Pô, muito mais. E os outros estão lutando contra os zumbis lá. E como eu não passei, eu não li, eu não lembro agora, mas é mencionado o Suzaku de novo no Torneio das Trevas, não é? Sim. Algum grupo menciona o Suzaku? Depois que o Yusuke vence, o Riei começa a ver que o Yusuke, ele é um cara legal, né? Pô, o Yusuke confiou no Riei, né, mano? Senão ia todo mundo morrer, né? Naquela cena lá do negócio que tava baixando, né? Do teto, que eles estavam se segurando lá. E ele confiou no Riei. O Riei ainda titubeou, falou, não, vou deixar esses caras se lascar. Aí ele, não, quer saber? Ele foi lá, como o Yusuke confiou no Riei, o Riei foi lá e confiou no Yusuke. Aí o Kuwabara ficou puto com o Riei, queria bater no Riei, aí o Kura, esse é o jeito dele de querer agradecer, deixa quieto. E é legal, mano, que ele vai criando essa rixa, sabe? Essa rixa começa a ser criada aos poucos ali, sabe? E aí quando você vai lá no Torneio das Trevas lá, cara, essa rixa tá no auge, mano. Os caras ficam se provocando toda hora. O mais legal é que no final o Riei aceita o Kuwabara, né? No final. É porque eu lembro muito do final de Rock Show, cara. E aí meio que ele aceita o... Porra, a gente tô adiantando muita coisa, mas ele aceita o Kuwabara assim e ele meio que... Cara, o último capítulo é muito bom porque o Riei manda pro Kuwabara melhor com meus amigos do que com outro parceiro aí, tá ligado? É muito bom isso, cara. E é bacana que aí a gente vai pro arco, que é o arco dos irmãos Toguro, né? Que é o arco da Yukina. É o arco da Yukina. Esse arco aí, ele tem os coadjuvantes ali de porradaria, né? Que tem a famosa cena do Yusuke com o trans lá, né? Uhum. Ele é um arco que ele podia ser só a luta com os Togurinhos. Yusuke, eu não te perdoo, Yusuke, você não deve fazer isso com a mulher. É. Mas não é a mulher. O quê? Eu lembro demais. Eu apertei lá. Eu sou uma mulher, mesmo tendo nascido como homem. E você vê que é o Togashi entrando nesse diálogo lá nos anos 90, tá? É, que seria 100% cancelado hoje em dia, né? Tem esses detalhes. Pô. E engraçado é que as lutas são legais, eu não tô falando por mal não, tá? As lutas que tem ali de início, da casa ali, né? Da casa de leilão, elas são legais. Mas você acaba esquecendo, né, cara? Porque, tipo assim, diferente dos quatro... Pô, esqueci o nome agora, os 4 imperadores lá que tinha lá, né? Que cada um deles tem uma construção de embate com outro herói. 4 monstros sagrados. Isso, os 4 monstros sagrados. Como a gente comentou, cada um deles encaixa com o poder, aí tem uma construção, você tem uma dificuldade. Os outros ali da casa de leilão não funciona tanto. Tem esse dessa mina, que eu acho que você mais lembra, mas as outras lutas, mano, tudo isso é NPC qualquer coisa que vai andando ali até eles chegarem no Toguro, sabe? Porque a ideia desse arco mesmo é usar o Tarukani, né, que sequestrou a Yukina, a irmã do Riei, pra apresentar tanto os irmãos Toguro, quanto o Black Club, né, que é um clube de aposta ali de ricaços, que eles usam demônios ali pra fazer apostas valendo tempo de vida, quantidade de dinheiro astronômico, né? Tudo isso vai ser usado no próximo arco, que é o Torneio das Trevas, né? É a base do próximo arco. Ali é tudo só pra apresentar, né? Tanto que a gente vê ali, a gente termina esse arco com o Yusuke junto com o Kuwabara vencendo os irmãos Toguro, mas será que venceram mesmo? Ou será que não? É. Que na verdade era tudo um complô, né? Do Toguro. Acho que esse nome do outro maluco, mano. O maluco que tem o crush com a irmã do Kuwabara. O Kuwabara podia ser milionário, tá vendo? O Sakyu. Isso. O Narukami, ele já tava sendo visto pelo grupo lá do Koema, né? Lá do mundo espiritual, né? Ele já tava sendo buscado por esses caras. Aí eles recebem essa informação e meio que jogam ele de bode expiatório pra resolver essa coisa com o rolê da Yukina, né? É o que tu falou, é um arco transição pro Torneio das Trevas, né, cara? Você dá uma ideia ali, você apresenta alguns personagens que vão ser importantes pra construção do Torneio das Trevas. Mas ainda assim, o que vale ali futuramente, né? É a luta deles com o Toguro e a apresentação da Yukina, né, velho? E a ideia de a Yukina, a lágrima da Yukina valia muito dinheiro, cara, é uma ideia muito fica. Eu gostaria muito que o Togashi tivesse aproveitado mais. Ele volta a usar isso lá na frente, né? É só pra falar que usou, né? É pra trazer um pouco mais de impacto na questão dos dois irmãos, né? Sim. Querendo ou não, a Yukina, da parte de então, ela tá protegida, né? Porque ela fugiu do mundo das trevas, porque ela era meio desligada, né? Ela meio tentando as ideias. Então ela fugiu do mundo das trevas e tal. Ela foi atrás do irmão dela, que falaram que ela tinha, ela não sabia quem era o irmão. Foi parar no mundo dos humanos e foi sequestrada. Acho que agora ela tá bem protegida, porque o mundo espiritual começa a proteger ela desde então, né? E o Kuwabara também, a gente tem ali todo um desenvolvimento de uma relação entre os dois, né? Tanto que tem o episódio final ali desse arco, é o Yusuke falando, vamos dar uma volta, ô Botan, vamos deixar os dois conversar, e tá lá o Kuwabara conversando com a Yukina. Ele todo apaixonadão. Uhum. Não,
Mas é assim até o último capítulo do mangá. Isso é bacana. Não, é muito massa, cara. E aqui a gente fecha a primeira parte de Yu Yu Hakusho. Cara, a primeira parte de Yu Yu Hakusho é composto de 4 mini arcos. É mole? Cara, acontece muita coisa. A cena do Toguro voltando já é considerado o começo do... O começo do Torneio das Trevas já começa quando o Toguro chama o Yusuke pra conversar. Porque é assustador, velho. Que é o convite, né? É o convite pro torneio. Então, mas é assustador. O Toguro volta, não sei o que. Aí, você achou que era toda a minha força? Aí ele começa... A demolir um prédio. Humilha o Yusuke. O Yusuke fica abalado. Esse capítulo aí, no mangá, não é considerado Torneio das Trevas. Porque acaba esse capítulo, é quando inicia o arco do Torneio das Trevas de fato, no mangá. Já no anime ele é colocado por quê? Seria o primeiro. O Yusuke, ele recebe o convite do Toguro, e logo depois, o Kuwabara também recebe, e aí quando eles estão chegando lá perto do navio pra ir viajar, eles descobrem que o Riei e o Kurama receberam também. Mas isso é assunto pro próximo episódio, Ken Hakusho. Na parte 2, E o Torneio das Trevas, talvez um dos arcos mais lendários aí da história dos animes, um dos arcos de torneios mais lendários. Olha... Eu tô pra dizer pra você, vou falar uma coisa polêmica aqui, hein? Eu acho que é o arco de torneio maior de todos, cara. É o mais lembrado. Eu acho que ele é o mais lembrado que os arcos de torneio do Dragon Ball. Não, porque Dragon Ball 100%. O Dragon Ball eu acho que é o mais importante. Eu acho que o do Hakusho é o mais icônico. Isso. Ele é muito marcante, cara. Não, porque o do Dragon Ball definiu o que é, né? Ele pavimentou o bagulho. Foi o primeiro, né? Que é o do Goku virando macacão, né? Isso, no Dragon Ball clássico. Não, é porque também tem o Piccolo, né? O grande vilão do Dragon Ball clássico é o Piccolo, né? Então eles derrotam ele num torneio desses e tal. Então, e o Hakusho, ele é o mais icônico. Você fala, torneio em anime shonen. Cara, imediatamente você já lembra do Toguro, o Torneio das Trevas, cara. Eu acho que o único que chega perto é Exame Chunin. Acho que o único que chega perto. Também um grande arco de torneio. Sim. Eu acho que é o único, assim. Ele chega, tipo, tá ali, beleza, mas se você... Cara, é só galera nova que nunca viu o Yu Hakusho que pensa em outro primeiro. Até porque o arco tem torneio no nome, né? Tem esse detalhe. Então, já fica maior. Mas eu acho que de shonen, assim, eu acho que é o maior mesmo, assim. Deve ser o mais relevante, assim, nesse processo. E agora a gente vai pra aquele momento das considerações finais e notas pra primeira fase de Yu Yu Hakusho. Não tem como falar o nome sem ser desse jeito. Eu vou dar 9.5. Eu não dou 10 porque o meu favorito do Hakusho é o Torneio das Trevas. Aí eu tô vendido. Mas, cara, eu só tiro esse meio pontinho pra não dar 10 pra ele também. Pra não ficar... você só dá 10 no Hakusho. Porque, cara, eu insisto, eu tô me repetindo, mas quando o Raul falou a divisão dos episódios, eu falei, não é possível que... É tanta coisa, desde o começo até essa parte ali pré-Torneio das Trevas é só 25 episódios, cara. E não, como eu disse, de novo, fica bem legal, não tem barriga. As histórias, todos os mini arcos são interessantes, desenvolve os personagens. Cada arco a gente quer que continue, porque tá legal os personagens, tudo. A história é cheia de conteúdo. A gente fala que o Togashi tem essa maluquice de criar um bagulho mega elaborado e depois jogar fora. Ele faz isso em todos esses mini arcos. Cria os itens, as relíquias, e depois ele não fala mais, só menciona por cima. Aí cria lá os 4 demônios sagrados, e aí depois não fala mais disso, e várias coisas. Essa parte desses caras do Black Hub também, que é esse tipo mercado negro aí, escroto desses caras, ele aborda de novo no Torneio das Trevas, mas tem tanta relevância assim no Torneio das Trevas, né? E, cara, é incrível, assim, incrível. Praticamente perfeito. Só não é perfeito porque depois vem um arco perfeito pra mim do Hakusho, que é o Torneio das Trevas. Mano, assim, é engraçado falar sobre esse primeiro arco de Yu Hakusho, porque ele lembra, em certo sentido, um pouco... Na verdade, é o contrário, né? O Exame Hunter lembra, em certo sentido, um pouquinho esse arco, né? Uhum. Só que eu gosto mais... O Exame Hunter é o meu arco favorito de Hunter x Hunter, só pra deixar bem claro. E lá, eu acho que a escrita do Togashi tá mais... Tá mais refinada, né? Tá mais certeira, assim. Tá mais refinada do que aqui. Aqui...
Lá eu sinto que o Togashi conseguiu escrever tudo o que ele queria, até pelas histórias que a gente já sabe ali de como ele voltou pra Jump, como ele voltou a fazer Hunter e tal. Aqui você sente que, primeiro, a grande obra dele que ele tá fazendo, né? Que ele teve que mudar de ideia pra algumas coisas, de algum momento e tal, não é exatamente esse tipo de coisa. Então a gente consegue sentir essa quebra de, tipo, ser um detetive, mas ao mesmo tempo ser um shonen de porrada e tal, tem essas misturadas, assim, que ele consegue escrever muito bem, mas a gente consegue entender que você sempre fica com a percepção que não era exatamente 100% o que ele queria escrever, né? E que tá faltando alguma coisa, né, também, né? E eu acho que nisso, assim, eu tô comparando com o Hunter nesse caso, nisso não faz eu ter a mesma sensação que o Ansem. O meu arco favorito, com certeza, eu acho que o arco mais aclamado de Yu Hakusho acaba sendo o Torneio das Trevas. Mas assim, se eu for comparar com outros mangás, o início dessa obra é absurdo, assim, eu falei... É absurdo. Não tem como um shonen hoje da Jump iniciar com um primeiro capítulo igual esse de Yu Hakusho. Não tem como. Não existe. E eu falo até com pesar isso, porque narrativamente é absurdo o primeiro capítulo de Yu Hakusho, sabe? Sim. É uma aula narrativa de como você introduzir um personagem, como você introduzir uma questão já na obra, a questão ali do Yusuke ser um problemático, as pessoas não gostam, mas na verdade tem pessoas que se importam com ele, como é que você vai introduzir essa perspectiva de tipo, olha, eu tenho que atuar, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que correr atrás disso, porque existem pessoas que vão se sentir falta de mim, então eu não sou uma pessoa totalmente abandonada nessa questão. E eu acho que o Togashi dá uma aula naquele primeiro capítulo, e aí ele vai continuando fazendo isso. Mas é muito enriquecedor esse início de Yu Hakusho. Acho que ali o ato de o Yusuke voltar à vida é um primeiro volumezinho de shonen de porrada que não tem uma porrada sequer, não tem nada, e é maravilhoso de se ler. Enquanto que os outros já começam a ter uma estrutura de shonen mais, assim, né? De lutinha e tal, quando entra mais nessa questão de detetive, por aí vai. Mas assim, cara, é muito gostoso de se ler. No mangá é absurdo, assim, tu lê numa tacada muito rápida, o Togashi desenha pra caramba. E no mangá tem várias outras missões que ele faz. Side questzinhas, tem, entendeu? É o que eu tô falando, cara, são 5 volumes de mangá e ele escreve pra picar, sabe? É muito bizonho. E a interação dos personagens, ele conseguir construir 4, 5, 6, 7 personagens assim que são tão marcantes como são os personagens de Yu Hakusho no início, é muito... Eu gostei, eu vou dar 10 até porque eu falei, cara, é o primeiro anime que eu vi na minha vida, assim, a primeira lembrança que eu tenho com o anime. O segundo é Samurai Warriors, que era a mesma leva ali da Manchete, né? É mesmo ano, é os últimos que saiu. E aí, tipo, como eu tenho esse carinho pro Yu Hakusho nesse ponto, assim, vocês vão me ver dando 10 pra ele até quase o final, até porque tem muita gente que odeia o final de Yu Hakusho, eu acho absurdamente incrível o final de Yu Hakusho, tá? Só pra deixar bem claro. Então é isso, é daquelas obras pra tu botar embaixo do braço e carregar pra vida, sabe? É a melhor obra do Togashi de longe, assim, já pra causar climão aí. Começou. E assim começa a grande era dos piratas, quer dizer, a grande guerra mundial. Vocês destacaram muito o Togashi com todos os méritos, porque ele foi diferente. A gente tá falando do começo dos anos 90 ali, não tinha nada nem parecido com o que foi o Hakusho naquela época. Aquela época de heróis mais sisudos, né? Era o começo ali com Dragon Ball e tal, de heróis mais engraçadalhos e tudo mais. Mas mesmo assim, toda aquela pegada, né? Mais séria, mesmo tendo a comédia, mas todo mundo mais sério. Todo o universo do Hakusho é diferente, cara. Ele é mais feliz. Mas eu quero também dar muitos méritos pra adaptação em anime. Pro Noriyuki Abe, um trabalho espetacular. Porque você encaixar isso em 25 episódios, ele fez de Yu Hakusho, desse primeiro arco, um anime muito moderno, de coisas que a gente vê hoje. Eu acho que o Carlos pode falar até melhor que eu, a adaptação de animes atuais são mais assim, né? São mais sufocantes, sem tempo pra respirar, com mais coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais. Naquela época, o anime era mais lento, as coisas aconteciam mais devagar, e o Hakusho foi muito, mas muito moderno e muito assertivo nessa adaptação desse começo de obra. Todo mundo fala que começo de Battle Shonen é arrastado, porque o personagem ainda é fraco, ele tá aprendendo a conhecer as pessoas, aprendendo a lidar com os poderes, todo mundo fala de todos os Battle Shonen que você imaginar, todo mundo reclama disso. E o Hakusho, ele não sofre com isso. O Hakusho, o momento mais dinâmico da sua obra está no seu começo e é muito assertivo no que ele faz. Muito assertivo de um roteiro incrível do Togashi e muito assertivo de uma adaptação maravilhosa feita pela Pierrot ali com direção do Noriyuki Abe. Eu não posso dar uma nota menor que 10, cara. E a gente vai arrumar um problema pro futuro porque a nossa média é 9,8, meu amigo. Que problema? A próxima média é 10. Quem
falar que não tá errado, né? Tem o arco do Shisui, pode ser um pouquinho menor. Não, mas antes do Shisui tem o arco da Genkai. O arco da casa lá? É. Aí tem que ver quantos episódios são. Ali é parte já do Sensui, pô. Já é parte do Sensui. É pra apresentar esse universo do Sensui que você não luta só na porrada, né? Você tem aquele negócio de usar o universo a seu favor, né? Tem um nome específico, eu esqueci o nome agora. Eu já contei aqui já qual foi minha reação ao ver o mangá do Yu Hakusho pela primeira vez. Tava comprando na banca, aí comprando o mangá, eu falei, nossa, vai chegando a luta do Yusuke com o Yomi. Nossa, eu lembro que era 200 milhões de episódios, exagerada, 200 milhões de episódios, nossa, vai ser muito louca essa luta, os dois. Aí começa a luta, aí já com o Togashi fazendo só a silhueta dos personagens, sem detalhe, sem nada, que já não tá aguentando mais, né? Aí vira a página, aí página dupla e o Yusuke pulando pro lado assim, já mirando pra dar o leigão, e o Yomi com a espadinha assim, né? Aí eu falei, nossa, agora começou. Quando eu virei, o Yusuke acorda na cama do hospital assim. Eu voltei, eu falei, meu mangá veio faltando página. Eu fui na banca, trocar pro cara, falou, mano, tá faltando página aqui. Ele tá faltando página, aí eu abri o mangá, mostrei pra ele, eu falei, ó, tá mesmo. Aí o cara me deu outro volume, eu voltei pra casa, quando eu abri, tava do mesmo jeito. Eu falei, não é possível que todos os números veio faltando aí, só depois, tempo depois que eu descobri que era assim mesmo. Você assistiu o Yu Hakusho, você é da nova geração, nunca viu, ficou interessado? Comenta aqui pra gente. Você pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundosanimes.com ou, claro, mandar sua mensagem no seu agregador de podcast favorito, a gente sempre lê. Se quiser ser lido na seção de e-mails, né? Tanto o e-mail que eu falei anteriormente, ou se você deixar sua mensagem lá no Spotify, que a gente lê também. E, claro, se você quiser ser nosso apoiador, se você quiser saber um dos 7 segredos do MDA, né? Qual é a altura verdadeira do Vulpix? Isso será revelado. Sabe aonde? Sendo padrinho no catarse.me/MDA. A partir de R$5 você pode ser nosso padrinho, entrar no nosso grupo de padrinhos e em breve teremos o MDA Travel, MDA no Japão, ou como o Vulpix gosta de dizer, a temporada do Vulpix do MDA, onde a gente vai chegar lá e vai medir a altura do Vulpix. Ele fala que tem 1,80 nanômetros. Todo mundo fala que ele tem 1,35, a gente vai saber quanto mede realmente um Vulpix. Quanto é um Vulpix de altura? Porque é uma medida muito usada no MDA, mas ninguém sabe na verdade. A medida falta é um dos 7 segredos do MDA. Você pode descobrir, só os padrinhos vão descobrir, porque esse vai ser um dos vídeos diários que a gente vai fazer com exclusividade lá no grupo dos padrinhos. Então, não perca tempo, faça que nem eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador, certo? Certo. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.